Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo de número 24. Nesse capítulo aqui nós vamos ver a ressurreição de Jesus Cristo. Do verso 1 até o verso 8, as mulheres elas visitam ao túmulo de Jesus. As mulheres foram as primeiras a ir ao túmulo com a intenção de levar especiarias preparadas para o corpo do Senhor Jesus. O versículo 1 nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E então, quando elas chegaram, puderam ver que de fato o túmulo estava vazio. Verso número 3. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Mas elas acabaram sendo surpreendidas também com a presença de dois anjos que disseram, versículos 5 e 6, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Do verso 9 até o verso 12, dominadas pela alegria que estavam sentindo, elas foram aos apóstolos e avisaram a Pedro e a João o que estava acontecendo. A princípio eles duvidaram, mas depois partiram a toda velocidade para conferir. Versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. A princípio eles duvidaram, mas depois partiram com toda velocidade para conferir. Pedro foi correndo ao sepulcro. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Do verso 13 até o 27, nós vemos aí aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. O versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Enquanto eles iam conversando, falando, comentando sobre tudo o que havia acontecido. E então Jesus se aproxima deles e segue conversando com eles, até então que Jesus lhe disse, versículo 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí então Jesus começou a falar desde Moisés lá, passando por todos os profetas. Versículo 28 até o 35, então os discípulos vão reconhecer a Jesus Cristo. Versículo 28 e 29 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aí quando Jesus entra para ficar com eles, Jesus parte o pão. E nesse momento os olhos dos discípulos são abertos e eles reconhecem a Jesus. Versículo 31 e 32 nos diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Do versículo 36 até o 43, Jesus aparece aos discípulos. Aí esses dois discípulos foram correndo contar aos discípulos. Verso 36. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles chegaram mesmo a duvidar, pensaram tratar-se de um fantasma, de um espírito. Versículo 39 e 40 nos diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. No versículo
44 até o 53, Jesus então ele fortalece os seus discípulos. Ele explica a Escritura, ele dizendo que tudo se cumpria a respeito dele. E Jesus envia sobre eles a promessa do Pai. Versículos 48 e 49 nos diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Do verso 50 ao 53, nós vemos então a ascensão de Jesus. O verso 51 nos diz assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Para nós então terminarmos a leitura do capítulo de hoje e também a leitura do Evangelho, segundo Lucas, nós vamos ler versículos 52 e 53. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Assim nós encerramos a leitura do capítulo de hoje e também do livro do Evangelho segundo Lucas. A partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos estar lendo o livro de Gênesis. Então o nosso desafio continua. Eu falo a você, não desista, continue. Incentive mais pessoas a estarem lendo a palavra do Senhor. Vamos ver aqui Gênesis, porque Gênesis é um dos livros mais importantes da humanidade, pois é o único que narra de fato qual a origem do universo, a origem da terra, a da natureza, dos animais e a origem do ser humano. Então vamos ler juntos Gênesis. A partir de amanhã, dia 11, quinta-feira, o desafio continua. Leia a Bíblia com o pastor. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja do teu lar.